Fala, time! Seja bem-vindo ao podcast Viver de Condomínio. Esse bate-papo incrível desse universo que movimenta 200 bilhões de reais. Impressionante. E mexe com a vida de milhares de pessoas, gerando emprego e moradia. E hoje nós estamos aqui para falar de um assunto espetacular, que é justamente o AVCB e toda essa parte de incêndio que prejudica demais os condomínios que não cuidam. Não é isso, El? É isso mesmo, Jonatas, tudo bem? Bom dia a todos. Gente, seguinte, ó, hoje eu tô puxando o Jonatas, vim sem óculos, né? Porque hoje eu que vou fazer a leitura dos patrocinadores aqui, ó. Então eu tive que vir sem óculos para acompanhar a linha aqui, Boa. não é não? É isso. Então é isso aí, hoje a gente tá com o pessoal aqui, fenomenal. Vamos falar de segurança, que é um item extremamente importante no condomínio e muita gente não leva a sério, Não leva. né? Acha que tem que fazer com qualquer empresa, de qualquer jeito. 3 orçamentos mais barato, 3 orçamentos mais 3 barato. orçamentos mais barato. É a linha do mais barato. O brasileiro vive do mais barato, né? Um descontinho aqui, um descontinho ali e vida que segue. E não, quando se trata de segurança, a gente tem que tratar com todo o cuidado possível. A gente está aqui com duas pessoas hoje que viraram parceiros, amigos aí, que é o Maicon e o Leonardo. Sejam bem-vindos, é um prazer recebê-los aqui. E contar um pouquinho de vocês aí, se apresenta aí pro pessoal que é um dos caras que pagam as contas, né? Bom dia, boa tarde, boa noite aí pra quem depende do horário que o pessoal tá assistindo. Perfeito, já tá melhor que o El. Chegou hoje, já tá melhor que o El. É verdade, né? É que a gente sabe que a internet tem esse time, né? O El já fumou apagado aí, você foi bem. Os caras são o cara é blogueiro, pô. Eu não sou blogueiro, o cara é blogueiro. Quem dera, hoje esse fato de blogueiro aí tá enchendo o bolso, né? A tua esposa é blogueira também, né? Entre aspas, Aí, né? ó. O cara já tá no perfil, já tá acostumado ali, ó. Muito bom. Sou o Leonardo, pessoal, sou um dos sócios da empresa Imperador, né? E hoje a gente tá aqui com o maior prazer para participar aí desse podcast aí que tá virando aí um sucesso aí, aos pouquinhos tá crescendo cada vez mais, é um prazer estar aqui com vocês, viu? É isso, obrigado. Vamos Boa. aí na caminhada aí, vamos falar um pouquinho da nossa empresa de segurança contra incêndio, né? Que é um fator aí que os meninos tocaram aí, que é meio que deixado de lado nos condomínios, né? Então quem tá dentro vai saber, até quem mora em condomínios também vai ouvir muita coisa aqui hoje, que vai passar no hall, já vai acender uma luzinha, falar, ó, foi aquilo que os Nem rapazes sabia estavam que isso falando. existia. E é o que acontece, né? Quando tem um fator que é brigada de incêndio. Muitos devem conhecer quem reside em condomínio, né? Ou tem algum contato Acho que não, com cara, isso. ninguém desce. Também O tem esse pessoal não fator, sabe né? nem qual que é a importância, porque não desce, a gente vai falar aqui da importância. Não, Por a que gente- que o pessoal tem que descer pra participar, Quando a gente faz né? esse treinamento, a gente ensina tudo que tem pra aprender ali manusear, né? O pessoal fala que não sabia nem que tinha extintor às vezes, cara. Ai, que legal. Essa Não, é uma eu loucura. tenho uma de ontem boa pra falar disso aí, de brigar. O cara acha que fez a brigada, a VCB já tá em dia, Pronto, muito bom. agora vai bombar, porque vai ter fofoca. É isso. Brasileiro gosta de fofoca. Começamos o podcast já com o Viver, Vai né, viralizar. com o Rodrigo do Casamento às Cegas, que é pra isso mesmo, fofoca. E estamos aqui com o Maicon também. O Maicon, fala aí, Maicon. Bom, primeiramente aí, bom dia, boa tarde, boa noite. Aí, ó. Tem que pegar ali o- Tá bom. Vou tomar minha água aqui. As próximas, né, ué? Eu sou o Maicon, sou um dos fundadores da empresa Imperador. A gente atua na área de segurança contra Ó, incêndio. fala um pouquinho mais. Mais próximo. Isso. Pessoal, Melhorou? te ouvi bem. Isso, Boa. aí o pessoal vai te ouvir Fica com medo melhor. do microfone não, que não morde É, não. não morde não. Então a gente está aí hoje para conversar, né, sobre essa questão de segurança contra incêndio. A gente vai destrichar aí todos os trabalhos e todos os passos para a gente fazer uma regularização de AVCB. E o que eu costumo dizer, o AVCB ele é só um pedaço de papel, é um documento que comprova que a edificação estava apta quando o bombeiro foi até a edificação para vistoriar, para ver se estava tudo ok. Mas o essencial, o correto, é o que? A gente manter todos esses padrões que foram adotados em pleno estado de funcionamento no decorrer do tempo, porque o AVCB é de 5 em 5 anos. E aí, se for se preocupar com isso, se for renovar só isso, sempre for ter o AVCB, então é só um pedaço de papel. Por isso que é essencial a gente fazer essas manutenções e seguir aí no dia a dia do condomínio. O cara fala bonito, né? Você viu? Eu quase chorei aqui agora. É. Mas você vê, só um pedaço de papel. E assim, ou se arruma as coisas do condomínio, você morre, né? O pessoal não Exato. consegue entender. A gente tem que dar uma no meio do pessoal, porque o pessoal não entende, cara. Não entende, não. Ah. É difícil.
vocês estão no ramo, a gente tá no ramo há muito tempo, sabe que tem muita picaretagem Sim. no ramo. O pessoal vai lá, leva os extintores pra carregar, quando volta, em um dia despressuriza, cara, todo extintor. Aí você fala assim, mas despressurizou, aí você fala assim, mas como você fechou esse orçamento? Peguei os 3 orçamentos mais barato. Então, meu, é difícil, o pessoal não entende que o AVCB é um documento importante, como você estava falando, Sim. mas, né, tudo que gera para sair esse documento que é o importante, Sim, efetivamente. Tem todo um Exatamente, processo por né? trás, né? Melhor você estar ali com as portas corta-fogo ok, os extintores ok, as mangueiras ok, os equipamentos dentro das mangueiras tudo Para o ok. pessoal poder entender um pouquinho, é como se fosse um carro, né? Se você não troca o óleo, se você não põe gasolina, ele não funciona. Então, o AVCB é mais ou menos isso. Tem vários aspectos que tem que estar em ordem para poder chegar nesse documento que o Michael falou aí, né? Que é o que mais importa hoje no mercado. O pessoal não vai nem saber o que é AVCB. Não sabe, a gente vai explicar em Vamos detalhe aqui, explicando porque aí. o pessoal como deve foi, tá não meio desce nem perdido. pra brigada, cara, É. você acha que sabe o que é AVCB. A gente já começou um pouquinho avançado, né? Já foi Direto. Não, é o seguinte, agora é a tática, né? Primeiro a gente coloca aqui. Dá o briefing do difícil, né? negócio, O pessoal ficar aqui ligado. Ele segura a audiência, né? Vai falar em audiência, então vamos falar. Porque hoje sou eu que vou fazer isso daqui, É ó. isso. Presta atenção, hein, gente. Olha Cadê pra o sua óculos? câmera lá. Eu não vim de óculos Aqui, hoje, ó, vai mas lá. cadê o óculos do Jonathan? Aí, ó. Olha aqui, ó. Você é louco, isso aqui é pra cego. Por isso que você usa isso daí. Aí o cara fica ali sem óculos e fala, eu enxergo. Ele não tá nem vendo a gente aqui, meu. Aqui eu no guiso, pô. Então vamos lá, pessoal, falar de quem paga a conta. Vou começar pelo pessoal da Imperador, Claro, né, que tá estão aqui aqui. prestigiar. Equipamentos contra incêndio, pessoal, como a gente tava falando aqui, pessoal. Tomem cuidado, equipamento contra incêndio é muito importante. Tudo relacionado à segurança do condomínio é importante. Então, liguem lá pro pessoal do Imperador. Eu e o Jonatas tivemos a oportunidade de conhecer a empresa dos caras. Sim, uma estrutura, tecnologia do que eles usam dentro dos equipamentos é muito top. E não é porque eles estão aqui não, a gente fala isso toda vez, não é porque estão pagando a conta não. É porque Não, só realmente... estão pagando a conta porque a gente foi lá. Porque a gente certo? foi lá, exatamente. Porque a gente teve outras propostas e não aceitamos aqui também, né? Porque não era da qualidade que a gente esperava. E assim, o pessoal vai no condomínio, faz uma vistoria para vocês, faz um levantamento de tudo que precisa arrumar. Então, chame o pessoal do Imperador que vocês não vão se arrepender. E um ponto legal é que eles fazem o pacote completo, né? Então não tem aquele Sim. negócio de ficar segmentando. Meia boa, naquela coisa, um picado aqui, um picado ali, não. É um serviço que às vezes completo. o pessoal precisa de uma simples recarga, né? Mas não tem a ciência que a placa tá inapta, né? Que tá tudo fora do eixo. Aí a gente dá uma visão geral e a gente costuma pegar o responsável e levar com a gente do topo até embaixo para ele compreender e ver com os próprios olhos o que está acontecendo ali. Que é o que muitos profissionais não fazem. Ele só apenas fala, joga no peito, tipo, tá aí, resolva. Entendeu? Quiser fazer, faz. Se não quiser, então. isso aí. A gente gosta de mostrar mesmo com a prova viva do que ele tem ali, né? Aí, que bacana. Muito Yeah. importante falar bastante hoje aí. Né? Então, chama o pessoal. Michael Leonardo, pessoal fera. Diferencial Serviços também é um parceiro até do pessoal da Imperador. Se conheceram aí através do nosso podcast e estão fazendo até contatos aí em conjunto. O pessoal também, você vê, né? O mercado é tão grande que a gente tem aqui duas empresas que se ajudam ali, não fazem exatamente o mesmo trabalho, mas tem alguns trabalhos que fazem junto. O pessoal da Diferencial também faz AVCB, atestados, e conseguiram se unir até numa parceria. Então, o Cilso lá, o pessoal do Cilso, fenomenal também. Chama o Sorteio de pessoal vagas. da Diferencial Serviços. Sorteio de vagas. É verdade, gente. A gente até ficou sabendo, falamos nos episódios atrás aí, que hoje em dia, para você conseguir sorteio de vagas, aquele cara que desenha tudo, que faz todo o programa de sorteio de vagas, é difícil. Hoje a gente tem vários sistemas, né? Sim. Que fazem aí eletrônico, sorteio Que de dá vagas. medo às vezes, né? Porque Dá você tem que fazer a medo, segredo de novo. Você tem que fazer 3 vezes o teste lá para ver se o síndico não cai na mesma vaga. Síndico não é morador, né? O pessoal do conselho não cai 3 vezes na mesma vaga. Então, assim, o pessoal do Cilso faz esse trabalho de desenhar toda a vaga, reestruturar toda a garagem. E é um serviço que eu já precisei muitas vezes e nem sabia que a Diferencial fazia. Então, Falaram você que pra não gente, faz então, podcast, ó. né? Exatamente. Vai lá com a Diferencial, que é top nesse sentido também. O pessoal da Portal Seg, sistemas, câmera VCB, VCB, ó, tô com a VCB na Cada dia cabeça. VCB. Câmeras, interfones, portões, tudo o pessoal da Portal Seg é top, gente. Trabalho com os caras. Também vimos toda a parte de estrutura do pessoal, o Cavalcante ali.
um atendimento excepcional. Chame o cara. Tá precisando de portão? Quebrou o portão? Chama o cara. Tá com a câmera ruim? Chama a Portal Seg, que o pessoal ajuda lá vocês. Temos aqui Seg Energy, Paulo da Seg Energy. A gente já teve o prazer de ter ele aqui também com a gente. E fora, né, pessoal? A gente brinca, né, Jonatas? O síndico tem que levar dinheiro pro prédio. Não tem como levar dinheiro pro prédio, gente. Ou você coloca o mercadinho, que é um do pessoal da Honest aqui também, Sim. e tem um faturamento pro condomínio, ou você tem que gerar ali economias dentro do condomínio para você conseguir ter dinheiro no condomínio, né? O pessoal da Seg Energy é exatamente isso. Energia solar, que vai vir aí bombando, bombando, bombando. O brasileiro ainda tá com aquela reticência ainda, não tá, pensa que fala assim, puta, eu vou investir ali um dinheiro e não pensa no retorno. Mas assim, você tem um retorno, payback aí de 5 anos para você depois ter economia durante mais 20, não tem preço que pague, gente. Então, procure aí o Paulo da Seg Energy, que energia solar é o que vai vir bombando aí em frente dos condomínios. E não só condomínios, né? Você pega o interior, muitas casas já tem energia solar e... O agro. O agro. Tá, o tamanho que tá. Tudo com energia solar. Então, é o futuro. Tá? Então, já pense aí, porque senão vocês vão ficar atrasados também. Pessoal da Honest Market, mini mercado, eu mesmo... Esse mês eles vêm também. Esse mês eles vêm aqui com a gente. E assim, eu já instalei 3 mercados, caras. Aí, ó. E como estão os seus condôminos? Não vê a hora do negócio. Assim, ainda tá. No Eu vou processo, implantar um no dia. Acho que daqui a uma semana eu implanto um. Olha aí. E o pessoal tá alvoriçado, não vê a hora de chegar. Pô, como que vai funcionar? Vou lá, vou pagar sozinho, né? Vou pegar o que eu quero ali, facilidade 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem que esperar nada. Exatamente. Então, assim, facilita muito. E toda a parte de estrutura que os caras fazem, entrega, prazo, tá tudo dentro, gente. Pessoal, o que se compromete a entregar, estão entregando. A estrutura que eu fiz aqui, toda aqueles de container, né? Não Sim. tem o espaço físico no condomínio, tive que fazer container. Legal, o pessoal também. faz toda a estrutura elétrica, piso, segurança. É muito top. Então, eu tô gostando, pessoal. Os meus condôminos estão gostando e não vê a hora de ficar pronto. Então, vão lá com o pessoal da Honest, que é sucesso garantido, um mini mercado. Eu tenho no meu condomínio, infelizmente não é da Honest, eu já comentei. Sim. Mas assim, ter um mini mercado dentro do condomínio é fenomenal. Tem a franquia deles também, que é legal, né? Tem a franquia, a gente, né? A gente tem que investir na franquia, Jonas. Eu não quero investir na franquia. Mas é bom investir na franquia. Lógico que é bom. É que aí o pessoal não deixa eu instalar se eu investir Exato, na franquia dos meus problema é esse, condomínios. né? Mas, ó, franquia baratinha, a gente fez todo o Sim. trabalho com os caras. E os caras são peritos nessa parte de franquias, né? Sim. A gente tem aí o Gustavo, que é especialista na área de franqueadores ali. O cara é muito bom, consegue dar toda a consultoria. Eu tenho acesso aos franqueados deles. Sim. E os caras só falam bem de toda a estrutura e de todo o suporte que eles dão pros franqueados. Então, você pensou aí, você não quer ser síndico, não quer mexer com a VCB, né? Correu o risco ali de segurança dentro do prédio. Abre uma franquia de mini mercado que você não vai se arrepender, não. O retorno é muito bom. Inclusive, alguns amigos nossos, quando vieram aqui na entrevista, falaram, pô, mini mercado é legal, né? Exato. Não, cara, não tem o que falar de mini mercado, né? Você ter ali... Eu desço todo dia. Vocês estão fitness, né? Mas eu desço todo dia no mercado lá de casa e pego uma coca, cara. Aí, ó. Todo dia, tá lá, Tem um coca geladinha. Tem um funcionário nosso lá, quando ele tá presente nos condomínios, ele fica muito puto. Ele olha lá e ele fala, não acredito colocar no mercadinho aqui. se eu moro aqui, minha dieta vai pro saco. Cara, e tem congelado. Não, e se você entrar em contato com eles, eles trazem o fit também, porque eles têm essa inteligência de pegar aquilo que o condomínio mais consome e vai devolvendo lá. Espero que eles tragam algumas coisas pra gente esse mês, né? Vamos ver. Porque só mandaram no primeiro episódio aí. Exato. Vamos ver se eles vão trazer vamos ver. Né, esse mês alguma coisa pra gente aí. E o realmente pessoal tem de da tudo. Flecha 13, Calil, Roberta, são Tiveram duas aqui. pessoas excepcionais, estiveram aqui com a gente. Eles são os caras que realmente ali, falando de seguro, foram premiados ali diversas vezes na região que eles dominam ali. E, assim, eu tenho seguros com o Calil. A consultoria que eles dão é totalmente diferenciada. A gente tem empresas maiores aí no mercado
que não dá uma consultoria como que eles dão, acabam tratando o cliente como mais um número. Mas os caras ali são tops. E precisou de seguro, qualquer tipo de seguro, até você que é síndico e precisa de um O seguro, RC. o RC de síndico ali, na parte profissional, os caras fazem. Eu tenho o meu com Meu eles, seguro alto é então... com eles também, eu tive um sinistro. Ah, o meu e eles alto me também é ligaram. com eles, né? Sabe o que aconteceu? Eu tenho residencial alto e o da empresa com os caras, então não tem o Você que tá falar. suspeito, né? Não tem aquela coisa, deu um problema, pra quem que eu ligo? Não. Já a ligação Já número tá 1 aqui, já. eu falo, né? Você tem que ter médico, advogado e o cara do seguro como amigo, né? E ligação rápida dentro da sua agenda, cara, porque senão... Então, assim, o pessoal da Flecha 13 é incomparável aí na parte de seguros. Não é isso? Jabá feito, né? O Vamos. Jonatas pode seguir aí Vamos pro agora. papo. Vamos pro papo, porque os caras aqui vieram Então eu pra vou mostrar pra gente começar o que com a que é. fofoca que eu tinha comentado. Ah, boa. Então fui visitar Não o aguentou, condomínio. né? Fui visitar o condomínio. Papeando lá eles estavam querendo uma assessoria de comunicação lá e tal. Eu tava lá fazendo vistoria, olhando, como vai comunicar, o que vai fazer, porque não tem jeito, né? A assessoria de comunicação, ela tá envolvida direto com as questões de sindicatura também. Uma coisa não tá na hora. Eu não vou ficar falando, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tenho que falar as coisas pertinentes ao condomínio. E aí, dando volta lá e tal. Até porque eles não estão na internet. Exatamente. Exatamente. Então eu cheguei lá e falei assim. Aí fui com o síndico também junto, a gente tava olhando. Aí olhamos lá no quadrinho, vamos ver o AVCB. Aí tava vencido fazia um mês. E aí o síndico já se precipitou um pouco. Tá vencido o AVCB. Eu falei, não sei. Às vezes pode ser que a pessoa não atualizou somente aqui o documento. Aí, olha a resposta que eles deram. Espero que você não pense assim. E se pensar, nossos amigos aqui vão falar. Não, isso aí já tá resolvido. Fizemos aquela reuniãozinha lá, mexemos nos extintores, nos negócios, acho que já tá tudo certo. Eu falei, meu Deus. Aquela reuniãozinha. E pra explicar, e aí foi engraçado porque foram 3 conselheiros, e aí vieram os 3 em momentos diferentes. Então a primeira falou isso, não, acho que isso aí tá atrasado aí, mas a gente já fez. Já fez? Aí chegou a outra e falou, não, a gente já fez. E aí chegou o terceiro e falou, eu falei, não, gente, calma aí, brigada de incêndio que é o que vocês fizeram é uma fração do que é o AVCB. Então, Exato. tô com as 2 feras aqui pra ajudar a desmistificar essa história que a gente ficou rindo depois, né? Como é que o pessoal pode achar que fez uma reunião e já tá resolvido? Mas Verdade. antes de entrar nisso, deixa eu contar uma também. Aí, Deixa eu contar uma também. A gente tem... É um condomínio X. Né? É um boa, condomínio é isso, X. não dá pra dizer. É um condomínio X que fizemos lá uma reunião e tal. E aí, fomos fazer uma vistoria no condomínio, né? Vistoria de síndico, não é uma vistoria que nem vocês fazem, né? Especializada e tal, mas a gente tem o olhar Sim. de quem tá na área há muito tempo. Aí chegamos lá e vimos diversas inconformidades, né? Pro AVCB. E o prédio tem AVCB. Normal, bonitinho ali, todos os laudos, ok. Mas tem inconformidades. Corrimão que não é contínuo. A gente tem ali. Não posso dar muito detalhes, né? Mas. Não posso dar muito detalhe. Mas tem inconformidades grandes dentro do condomínio. E aí a pessoa fala assim: não, ó, nós fizemos o AVCB lá atrás com tal pessoa. É bom a gente fazer de novo com essa pessoa. Eu falei: tá, não tem problema, né? Se deu certo, por que não repetir, né? E aí, essa conversa foi antes da vistoria. Quando eu fiz a vistoria, eu falei, agora eu entendi por que querem fazer com a mesma pessoa. Porque é uma pessoa que a gente sabe, né? Como funciona o mercado. Você sabe que eu sou polêmico, eu falo mesmo. Então a gente sabe que tem muita pilantragem dentro do mercado. Demais, E pessoas que às vezes envolvidas dentro de uma corporação, órgãos. né? Acaba facilitando todo um processo. E eu não tenho dúvida que esse processo foi facilitado. Justamente pelas inconformidades que a gente encontrou, né? E aí, eu não tenho problema nenhum de, como síndico, né? Que as inconformidades, uma vez que elas sejam claras para todos, seguir com elas. Desde que a minha função como síndico seja cumprida. Qual que é a minha função? Olha, pessoal, estou alertando, estou avisando, tenho aqui o que eu falo que é o correto. Se vocês não querem, ok. Mas a minha responsabilidade eu estou tirando, estou formalizando a minha não responsabilidade caso aconteça alguma coisa
pelos itens que eu quis organizar. Mas você vê, né, que na hora que eu cheguei assim, a pessoa, não, tem que ser com aquela pessoa, tal, que não sei o quê. Aí depois eu fui entender o porquê, né? E eu acho totalmente descabido, porque é o que a gente tava falando, não é o papel, Exatamente. né? Não é o papel, é a segurança que você tem na sua casa, que como o Jonathan sempre fala, às vezes é o seu maior patrimônio que você tem, né? E você acaba por conta de 1% do que vale o seu patrimônio, às vezes nem isso, você ter uma Inacreditável. economia porca para simplesmente Sim. ter o papel e postergar aí qualquer adequação que E, e- deixe em e conformidade com colocando em tudo. risco a vida das pessoas, né? De todo mundo, né? Tem condomínio que eles têm síndicos que já estão há muito tempo lá, né? Presente na instituição lá. Então, muito que acontece. Tirou o AVCB há 4, 5 anos atrás. Tem o documento, eles acham que está tudo apto, não precisa mais fazer recarga, não precisa mais ter todo aquele visual para você ver se está tudo apto ou não. E deixa Deus dará. No próxima renovação a gente faz. E às vezes os condôminos nem sabem disso, tem nem ciência de que o extintor está despressurizado. Se pegar incêndio, tiver um incêndio, for utilizar, não vai funcionar. Ontem a gente tirou um condomínio, cara, de 80 extintores que a gente retirou lá, devia ter quase uns 20, né, Maicon? Com a válvula quebrada, apertava, não saía água. Meu Simplesmente não Deus. acionava, entendeu? Então as pessoas não têm ciência disso. Então é uma coisa recorrente. Todo ano você tem que É, estar porque, conferindo. exatamente, porque não adianta de nada você ter o AVCB e, por exemplo, você não faz uma preventiva e você não tem a bomba de incêndio funcionando. Você vai utilizar o sistema de hidrantes, não funciona. Você tem o AVCB, mas o seu extintor, na hora que você não fez a preventiva, despressurizou ou tem algum problema no gatilho que você citou agora, quando você vai fazer a utilização, não funciona. Então, o AVCB é importante, mas o mais importante ainda é você manter essas manutenções e dias com tudo funcionando. Isso é o mais importante. Mas deixa eu te perguntar, antes da gente entrar exatamente na parte de AVCB, conta um pouquinho pra gente de como que vocês, antes de. Se vocês já iniciaram nessa vida aí de condomínio, o que que vocês fizeram antes, até chegar aonde vocês estão hoje, e a gente entra na parte mais técnica aí da situação, que o povo não sabe, como você falou, não sabe nem o que que é um AVCB, né, Léo? Isso. Não, a nossa caminhada aí já tem quase uns 10 anos, né? Legal. Então, como todo negócio, você vai aprendendo com as pedras no caminho. Às vezes você acredita num ponto, você fala, eu vou aqui, porque aqui eu domino, e aqui é o que eu tenho mais acesso. Só conforme você vai trabalhando, vai criando conexões, o tempo vai passando, você vai vendo outros caminhos, outras necessidades, e aquilo que você acreditava que era o essencial já não é só mais ele, já aparecem outras coisas essenciais. Então a empresa ela foi, para chegar no condomínio, demorou um pouquinho, não foi uma coisa que a gente olhou de cara e falou, é aqui o foco. Entendeu? Hoje, o nosso maior clientela mesmo, vamos colocar aí 80%, são condomínios aí em toda São Legal. Paulo. Mas não foi esse o foco logo, não. A gente começou com mercadinhos, né? Bares, Pequenas pequenas empresas. empresas, coisas mínimas mesmo. Então, com o tempo, a gente foi foi sendo aberto espaço para a gente nos condomínios, porque você não consegue entrar assim. Não é fácil entrar nos condomínios, vocês têm ciência disso. Uhum. Sim. E aos poucos a gente foi entrando e chegamos no que está hoje. Mas a gente começou mesmo com isso mesmo. Foi em empresas pequenas, mercadinhos, era o que mais tinha, E as entendeu? portas se abriram nessa área de condomínios através de um problema. Olha só. A gente prestava alguns serviços e através desses serviços que a gente prestava, teve uma pessoa que indicou a gente para um cliente que estava com um problema em um condomínio. E o que acontece? O profissional que estava cuidando do processo, ele já estava travado numa certa parte que ele não conseguia andar, e já estava 2 a 3 meses. E Caramba. aí esse problema a gente conseguiu solucionar em um dia, que Ô, era a louco. parte de documentação. E aí a gente conseguiu destravar, finalizou esse processo, e daí em diante as portas se abriram e a gente conheceu esse mundo dos condomínios. Universo. 200 bilhões. Você sobe, como que é? Você Literalmente. sobe em cima do condomínio,
do topo do condomínio, vê o que tem em volta, é só cifra, né? Você faz um 360 assim, ó, você só vê cifras. É aqueles emotion, né, que tem no WhatsApp, né? O olhinho chega... Não quer? É, Passa- mais ou menos isso. E o Mas bacana é que não importa onde você esteja, você pode estar na Zona Sul, Norte, numa Oeste, rua, numa avenida, em aonde cima, você da olha. onde for, você olha para os lados, você só vê. É uma selva de pedra Tem um mesmo, que é o que chama parceiro, São Paulo, né? tem um parceiro nosso que fala assim, o dinheiro é igual nos Jardins e é igual na Zona Leste. Então, assim, Exato. condomínio vai ser, o dinheiro vai ser igual em qualquer lugar. É. Então não tem, é isso aí, não tem lugar. É você vê condomínio em qualquer lugar que você vai, cara, selva de pedras mesmo. E quantos milhões? Quantos bilhões já? 200 bilhões. 1% tava bom todo mês, né? Dinheiro tem em todo lugar, mas tem que ter qualidade, né? Se Uhum. não tiver qualidade, você não consegue se manter. Sim. E nesse sentido, né, falando então o AVCB, né, o Auto de Sim. Vistoria do Corpo de Bombeiros, e o O que é, Jonathan? Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Olha aí, gente. Auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. É isso aí. AVCB. Você chega em reunião, você fala, vocês têm um AVCB? Hã? É de comer? É? Passar no cabelo? O pessoal não sabe, né? Você tem que fazer toda a explicação, Toda a explicação. realmente. E aí, quando eu ingressei no mercado, e aí o meu primeiro condomínio, que eu assumi como gerente, tava com a cartinha assim, ó, dizia bem claro: bom, se a gestão não melhorar, vai perder o contrato. 3 meses de teste. E aí o primeiro problema foi justamente a VCB. E até então eu também não tinha o domínio total. E aí quando a gente faz algumas cotações, e aí eu vou querer ouvir de vocês, vem lá uma lista enorme. Parece que o Comunique já veio da própria empresa. Sim. Uma coisa nebulosa, você nunca sabe direito. Então, pra gente começar a desmistificar, até brinquei com vocês no início, aqueles conselheiros que achavam que só o fato de ter feito a brigada já era o suficiente. Como que é o processo, né, do AVCB? Por que tem que ter o AVCB? Conta pra gente um pouquinho desse cenário. Tá, vamos lá. Inicialmente, a gente precisa partir do ponto de um projeto Certo? técnico. E a gente destrinchar esse projeto e ver todas as medidas de seguranças que foram especificadas nesse projeto e ver se está de acordo, se está implantado na edificação, conforme aprovado. Certo. Então, o papel da assessoria, que é o nosso trabalho, Sim. é a gente pega o projeto, vai até a edificação e faz um pente fino. Tá bom. Faz todos os conferes, desde parte de bomba de incêndio, portas corta-fogo, extintores. Cai também a questão da brigada de incêndio, que é um item obrigatório. Sem a brigada de incêndio, a gente não consegue a liberação do AVCB. Uhum. E Então- qual que e fala pro pessoal qual que é o mínimo exigido por pavimento que as pessoas compareçam Tem à que brigada? ser pelo menos uma pessoa por pavimento. E, infelizmente, a gente tem muita dificuldade nas brigadas de incêndio, porque a gente faz tudo com muita antecedência. A Sim. gente, às vezes, com 45, 30 dias, só que quando chega no dia da brigada, é incrível. Tá lá os funcionários e Os os síndicos no máximo. funcionários, o síndico e meia dúzia de moradores. E os moradores é essencial participar, né? Porque Até porque eles estão lá, né? exato. Não adianta nada você ter todos os sistemas instalados e funcionando na edificação se a gente não tiver pessoas aptas para utilizarem e também saber como agir, né? Porque é uma fração de segundo, você pode perder ou você pode salvar uma vida. Então, a brigada de incêndio é essencial. Até pra gente também trazer esse pessoal, não só falando dessa importância, mas é uma Sim. coisa bacana, né? As Sim. pessoas que participam, geralmente, elas gostam. O que vocês mostram lá na brigada? A gente tem uma brigada de incêndio bem dinâmica. Tá? Então, a gente faz ali a base, né? Sim? Na parte teórica, e depois a gente vai para a parte da prática. A Legal. gente pratica bastante. Então, vou ali, bem sucinto, já faço um teórico, e aí Uhum. na sequência a gente já vai ponto a ponto das medidas de segurança. Então, eu levo os moradores na bomba de incêndio, então explico como funciona todo o sistema de hidrantes, e aí na sequência eles já fazem o uso, a gente vai lá, liga o hidrante, liga a bomba de incêndio, a gente ensina também a utilizar o alarme, como Uhum. evacuar da edificação, quais os extintores, tipos de extintores e aonde utilizar esses extintores.
Então é um Que legal. treinamento bacana, bacana, bacana. E que habilita a pessoa até ver também, como vocês falaram, salvar vidas, né? Sim, É na prática, né? Na prática, na teoria, fosse É, assim, Só ver um vídeo, né? né? E é um aprendizado, né? Aprendizado. sim. Tudo se aprende, né? Tudo que agrega na sua vida é válido, né? Olha, as brigadas que eu fiz com mais sucesso, eu tive que subornar a turma com um cafezinho da manhã, né? É, Ajuda bastante. exatamente. A gente É faz uma os- boa Tem que ter ideia. um a É gente faz tem os que ter uma uma boa cafezinhos ideia. artimanha, lá, né? Porque dá senão. uma animada na turma. Mas, enfim, precisa conscientizar. O que mais? Beleza, falamos da brigada, que é um detalhe, mas você falou uma série de outras situações aí. Como que é esse processo? Esse processo, ele é feito eletronicamente, Tá, né? Então, a gente já parte do ponto de um projeto. Se já existiu o projeto, a gente dá sequência com o projeto existente. Caso contrário, não tenha, aí a gente inicia, faz um novo projeto, tá. envia para o Corpo de Bombeiros, eles fazem a análise, e aí, fazendo a aprovação, a gente implanta tudo que está previsto em projeto. Tá bom. E aí, após a implantação, tudo funcionando, tudo ok, tudo certo, aí a gente entra com o processo de solicitação de vistoria. Só uma questão, isso que você falou do projeto tem relação também com a data que foi a Assembleia de Instalação do condomínio, né? Tem a ver com a idade do condomínio. Sim, nesse aspecto, tem algumas coisas que a gente consegue pelo fato de ser uma edificação existente ou Sim, uma edificação nova. tá, Então, são exigências diferentes. tá, Então, se é uma edificação existente, os parâmetros de medidas de segurança vão ser utilizados da época que foi construída a edificação. perfeito. Então, por exemplo, uma edificação nova não serão as mesmas exigências para uma edificação existente. Então, são parâmetros diferentes. Isso é um assunto muito É, legal por isso que eu de. queria entrar, É, porque você até citou a questão do corrimão. Isso é uhum. uma coisa que acho que todo mundo consegue ajustar, mas existem determinados ajustes que não são possíveis de Sim, fazer sim. no condomínio. Eu tinha um condomínio Sim. de 1912. Então, Sério? como que vocês lidam nessas Pensa, situações? eles Tava de tinham. pé ainda? Tá, patrimônio histórico ainda, patrimônio histórico. A Hebe morou lá. É. Junto com a Dercy. Aí você tinha até aqueles abrigos antibomba. Olha só a situação. Aí você descia num calabouço que tinha lá, eram umas vigas, cara. Nossa, muito grossas, assim. E a laje, grossura, nem se compara. Era um negócio, assim, diferenciado. Uhum. E aí eu tinha que tirar o VCB. Como que eu tiro o VCB de prédio de 1912? Quero saber. Né? Eles que contam pra nós, como? Como que eu tiro a VCB? Então, assim, o bombeiro chegou lá pra fazer a vistoria, começou a falar que precisava fazer 200 mil coisas. Se pega uma pessoa desavisada, que não sabe como que funciona isso daí, Uhum. chega lá e fala, meu Deus, e agora? Vai inviabilizar tudo, não vou conseguir fazer. Deixa do jeito que tá. Não tenho verba, que é o que mais pega, Não né? tenho verba. E aí os caras não chamaram o imperador pra dar a consultoria. O que fizeram? Falaram, não, vamos tirar o VCB. Aí tivemos que chegar lá e falar, não, pessoal, olha, não é assim. O bombeiro tá louco, né? O bombeiro tá meio doido, o cara tá no corpo de bombeiro, mas acho que não conhece a norma. Em edificações mais antigas você tem que seguir o padrão do condomínio, que foi aprovado, né? Algumas modificações, até por segurança de vocês, a gente realmente precisa fazer. Só que outras não tem como, estruturalmente, a gente fazer dentro do prédio. E aí que entra a questão que você falou, né? Tem que seguir um projeto da Exatamente. época. Exato. Então, por exemplo, tem coisas que a gente consegue manter Ah, por se tratar de uma edificação existente, são mais questões estruturais. Uhum. Mas questão de modernização de sistemas, a gente é obrigado a fazer. Por exemplo, é um condomínio que na época, quando foi construído, não tinha obrigatoriedade de instalar uma bomba de incêndio. Então, esse é um item que vai ser obrigatório, a gente vai ter que fazer essa atualização. legal. Corrimão é um item também que ou não é contínuo, não é de ambos os lados, então é uma adequação que a gente tem que fazer. Então, são essas mudanças que geralmente a gente consegue e aqui a gente consegue também não ter a necessidade de fazer. Então, vai se enquadrar muito nisso. Isso que determina são vocês, pela experiência, e geralmente o bombeiro acata. Ou É, você tem que justificar de não, alguma tem que forma. ter uma justificativa. Então, a gente entra com o processo. Tá, Caso tenha os comuniques que você citou, aí a gente entra com uma FAT. tá. Algumas O coisas que é a gente FAT, Já por favor? pra Só pra gente, perguntar, né? só pra gente É um contextualizar. formulário de atendimento técnico. Tá bom? Então, por exemplo, você
recebe um comunique. Ah, então isso Comunique aqui é legal explicar também o que é, né? o bombeiro vai Tá perdido hoje É. aqui. o bombeiro ele vai até a edificação, Certo. ele faz a vistoria técnica e aí as inconformidades ele vai deixar tudo destrinchado ali Ah, legal. nesse comunique. Então, por exemplo, ó, foi constatado que não tem bomba de incêndio, foi constatado que não tem alarme e agora a portaria não é mais 24 horas, mudou para uma portaria eletrônica. Isso é interessante, né? Porque hoje muitos condomínios estão fazendo essa mudança de portaria de pessoas físicas, né? Sim. Para Virtual. virtual. Eu tenho um condomínio que foi nunca teve o sistema de alarme. E aí o pessoal, a gente instalou lá a portaria e tal, e eu tinha um funcionário só da limpeza. E aí, quando foi fazer a nova vistoria, o bombeiro, obviamente, apontou, falou: olha, vocês não têm a portaria 24 horas aqui, então vocês têm que ter o alarme de incêndio. E aí eu conheço a norma, os moradores chegaram, não, mas isso nunca teve aqui, os AVCB sempre tiram. Falei, mas vocês tinham a portaria virtual? Não. Aí que muda, né, gente? Vocês não tem ninguém. Aí você pode explicar um pouco. É o fato de não ter ninguém para avisar que está tendo um Exato. incêndio no prédio, né? Então você tem que ter Perfeito. o alarme para fazer isso. Exatamente. E muita gente não consegue entender. E aí eu gastei lá 20 e poucos mil no prédio. Era um prédio pequeno, Uhum. né? 8 andares só. Eu tive que fazer toda a tubulação, parte estrutural, fazer todo o cabeamento. Meu, mas fizemos. E hoje tá lá. Gastaram 20 mil reais para 16 mas- unidades, dá um pouco mais de R$ 1.000 por unidade, em algumas parcelas, né? É o que eu falei, não é nem 1% do valor do patrimônio. Você tá mais seguro, tem um sistema de alarme de incêndio lá, você tá mais seguro. É isso que o pessoal tem que entender um pouquinho, né? Exatamente. Aí você faz a instalação da central de alarme, já deixa ela interligada com a central da portaria, e aí a partir do momento que tem o disparo do alarme, já comunica a central da portaria. E aí eles já fazem todo esse trabalho de já entrar em contato com o corpo de bombeiro. Muito bacana. Muito legal. E aí, o que mais? Então, ok, entregamos lá o projeto, já com as devidas. Qual que são os próximos passos? Porque a gente falou da visita do bombeiro, vai ter uma taxinha que tem que pagar. Eu não posso mandar o bombeiro ir na minha casa agora, se eu Vai lá quiser, pra mim certo? lá agora. Né, Paga então- não pra ver. Só vamos explicar esse trâmite, por favor. Exato. E aí, após a realização das adequações, aí a gente entra com o processo de solicitação de vistoria. Ah. Aí a gente, através do sistema, gera uma taxa, o condomínio realiza o pagamento da taxa, e aí a gente Taxa faz FEPOM, né? taxa FEPOM. E como que é o cálculo feito? Porque muita gente fala assim, no meu condomínio foi R$ 1.000, agora aqui você tá cobrando 3. Eu não pelo- cobro nada. Meu vizinho foi menos. Fala, eu não cobro nada. Quem cobra é o sistema do bombeiro lá que faz o Exato. cálculo. A taxa ela é baseada na metragem da edificação. Então tem um valor lá fixado, aí multiplica pela área construída do condomínio, e aí é gerada a taxa. Entenderam? E tem essas Resumindo, você diferenças. mora em mansão. O Ó, cara tá com um condomínio lá eu de vou- 500 metros quadrados, um apartamento de Não 500 se metros baseie no quadrados. vizinho. Não, presta atenção, eu vou dar o recado lá na câmera. ó. Isso, dá o recado. Se você quer chuva, tem que aguentar lama. Porque o pessoal quer comprar carrão e quer pagar pneu do carro. Não dá. Eu Tem- tiro por um exemplo meu, né? Cara, eu nunca, assim, quando na infância, principalmente, não era uma pessoa que tinha dinheiro sobrando, nem nada, né? Era tudo muito... Na infância, vocês viram bem o detalhe, né? Agora, Não, a tá gente não tranquilo. pode, a gente tem que agradecer sempre, não pode ficar reclamando, porque senão não traz coisas boas. Mas eu era louco por um videogame top de linha, assim, que eu tô falando de videogame, hein? Não é nem nada absurdo, né? Nem um apartamento de Sim. 10 milhões, né? Aí eu falava assim, puta, mas se eu comprar o videogame, eu tenho que comprar controle. Se eu comprar controle, eu tenho que comprar jogos. Custa os jogos. Quanto custa o controle? E aí saiu o Xbox. Eu prefiro o Xbox do que o PlayStation. Patrocina a gente, Microsoft. Ó, polêmica, ó, polêmica. Né? Eu prefiro por conta da jogabilidade, que eu gosto mais. Falei, puta, eu vou comprar um Xbox. Aí, na época lá, olha quando saiu, 3 pau o videogame. Aí eu falava, beleza, 3 mil. Tranquilo, vou pagar 3 mil uma vez só, tranquilinho. E os jogos? Quanto custa o jogo? 250 cada jogo. 400 conto um controle. Ah, é uma manutenção cara isso daqui. Né? Eu queria jogar um jogo, 250 cada jogo. Eu vou querer comprar 4 jogos no ano.
depende É do R$ 1.000. jogo, viu? Depende do jogo. Eu tenho o PS5, meu, tem jogos que eu tenho vontade, tipo um exemplo, Fórmula 1. Eu fui olhar outro dia, quase 600 pau, falei, Nossa. Eu dei um PS5 pro meu filho. Eu nem vejo. Eu dei uma olhada. Eu nem olho. Aí eu falei, pô, então peraí. Não é só 3.000. É 3.000 mais assinatura mensal, que você tem que senão pagar você não lá. consegue jogar. Senão você não consegue jogar, mais os jogos, não sei. Falei, puta, então peraí, eu vou ter que dar uma segurada, porque eu não vou conseguir bancar isso daqui. É a mesma coisa, gente. Não compra um apartamento de 600 metros quadrados achando que você vai pagar R$ 500 de condomínio. Né? Isso O pessoal é acha, não, verdade. vou pagar R$ 500 de condomínio. Não, gente. E outra, condomínio não é calculado pelo tamanho do seu apartamento também, não. Porque é número de unidades. É o que você tem dentro do prédio. Assim, vai fazer diferença na hora de você pagar, mas a diferença geralmente é pouca. Se você não mora na cobertura, do seu vizinho pro outro, as frações ideais geralmente não mudam muito, né? Que é o É que tem tamanho. gente que fala assim, eu não tenho nada no meu condomínio. Eu pago Desesperador. R$ 600 de condomínio. Você não paga por você ter alguma coisa no condomínio. Você paga pela segurança, você paga por isso. Coloca uma portaria virtual que cai. Né? Hoje a mão de obra é muito cara. Então o pessoal tem que entender. Mas é só para contextualizar a taxa, gente. É assim que faça o cálculo e não se compare com o vizinho. Né? Porque não tem como comparar com o vizinho. As contas de um condomínio é diferente das contas Diferente do da outro. outra. Não tem nada parecido. Então aí nós fizemos as adequações, entramos. Mas hoje eu tenho um Xbox, viu? Fique claro, Hoje Só eu pra consegui comprar o Xbox. só não tem jogo. Quem quiser fazer uma doação de jogo Tô pro Herto, por aceitando, favor. gente. Tô aceitando. Aí então fizemos lá, né? Deixamos o projeto lá no bombeiro, as adequações e fizemos o pagamento da taxa. Quais são os próximos passos? Aí eu envio a anotação de responsabilidade técnica. E aí, num prazo aí de 1 a 5 dias, geralmente, o oficial do Corpo de Bombeiros vai até o condomínio para realizar a vistoria. Legal. E aí já fazer o teste, né, de todos os sistemas. E já fazer os conferes se está tudo de acordo com o que foi aprovado em projeto. Legal. Detalhe, esteja com tempo para aguardar o homem, porque ele é 5, 10 minutos, ele vai embora se não tiver ninguém. Exatamente. Ó, já Não várias tem- vezes. Não tem Não, paciência, não. Não esse é tem... uma coisa Porque importante. a gente alerta o pessoal síndico, quem vai receber o zelador, que a maioria das vezes é o zelador. Sim. Fala, cara, 7 horas, por favor, esteja aí, porque o homem não tem. É 5, 10 minutos. Não tem ninguém, ele, ó. Não, vai eu vou embora. falar aqui pra você que nem é nem isso. Uma vez o zelador estava no prédio, tava fazendo uma pintura. Olha só, tava fazendo uma pintura. O cara falou assim: estou descendo, estou guardando a escada e estou descendo. Quando chegou lá embaixo, eu tinha ido embora. Não tá aí? Tchau. Aí dá lá o comunique-se, né? Com a primeira visita realizada e não teve atendimento. Aí você fala, e vai recorrer? Você recorre é pior, porque o cara vai ficar mais bravo ainda. E na segunda vistoria vai chegar lá, vai apontar um monte isso de mesmo. coisa. E depois da segunda vistoria, o que acontece? Pagar a taxa novamente. Paga a taxa novamente. Isso aí. Eu já tive situações que eu É onde tive que dói. pagar a taxa, cara, porque a primeira ele fez isso, na segunda ele colocou lá que tinha 2 itens que precisavam ser regularizados, na visão dele, porque a gente não fez nada, ele foi lá de novo depois aprovou. Porque tem isso, Foi né? o mesmo em todas Foi as o vezes? mesmo. E às vezes varia. Não, Vai foi o um, mesmo. O cara, sistema joga o cara outro. chegou e falou, ó, isso aqui precisa arrumar. A gente chegou lá, olhou, a assessoria, na época não era imperador, olhou lá, falou, meu, o que o cara quer que arrume aqui? Não tem nada. Vamos fazer o seguinte, Edson, vamos chamar de novo. Sabe o que Chamamos acontece de também? novo, passou, o mesmo cara foi lá e viu, cara. Então, acontece às vezes também de bombeiro novo. Vai prestar serviço, ele vai detalhar tudo, irmão. Tudo. O que um mais experiente fala, ó, ele te alerta. Fala, isso daqui não é uma coisa muito grave. Só que é o seguinte, preciso que você faça, No próximo, entendeu? Preciso que você faça. O cara mais paciente, sabe trocar uma ideia, vai ser assim assado. Beleza. Agora tem moleque novo, cara. Dá uns caras novos, bombeiro novo querendo mostrar serviço, o cara dificulta, hein? Aponta tudo. Aponta tudo. meu Coisa Deus. que não tem necessidade, ele aponta e dá um trabalhinho. É Só um que nem você parênteses, falou. você já deve ter ouvido também. E aí vocês me falam, que eu já ouvi. Não, vou exigir, a gente paga a taxa, manda o bombeiro vir no comunique, a gente ajusta só o que ele falar. Só que geralmente ele faz ele não faz todos necessariamente, né? Explica um pouquinho isso também.
Porque você já deve ter ouvido essas ideias mirabolantes. Não vai descer o prédio. Eu já fiz isso. Não, cara, assim, a gente tem que se adequar às vezes à realidade. Eu sempre falo, você tem um mundo perfeito, você tem um mundo viável e você tem um mundo que você não pode entrar na zona cinzenta. Então você tem que, no mínimo, ficar dentro do mundo viável. A assessoria é importante, vai lá, faz a vistoria. A gente tá com um processo de AVCB Exato. e eu falei pra eles, falei, ó, isso daqui eu não vou adequar agora. Chama o bombeiro, porque eu não tenho dinheiro no prédio. Que milagre, eu tô fazendo um outro rateio pra alguma outra coisa. Mas tá lá, eu sei que precisa fazer. Chama o bombeiro. O cara vai vir aqui, se ele olhar e apontar, aí eu vou ter que me virar, vou demorar aí dentro do tempo que eu tenho pra segunda vistoria pra tentar pegar o dinheiro, arrecadar o Regularizar dinheiro tudo. e regularizar. Se ele não apontar, levanta a mão pro céu, abençoa, né? Graças a Deus passou. Eu tenho o documento. E aí, dentro de um período razoável, eu não saio, eu não sou, né, Negligente. negligente nesse ponto. Eu vou regularizar, mas com tempo mais hábil pra fazer. Aí que tá o ponto Mas eu já chave. fiz isso também, cara. Acontece, às vezes. Vocês estão vendo, né? Acontece, acontece. Síndico na Isso daí prática. não é caso isolado, não. Isso daí é normal, é de prática. O síndico chega e fala, ó, pessoal, eu sei que vocês estão apontando isso, mas existe a possibilidade, ó, a única possibilidade é chamar o bombeiro e você vê que ele vai apontar. E torcer, né? Torcer, torcer. Ou ter um rabo preso ali com Não a corporação. é ruim a gente pautar assim, né? Porque a gente não vai recorrer a esse tipo de Tem situação. gente que recorre, hein? Sim. A gente não recorre não, mas é que eu não Mas conheço. é que sempre, Se tiver algum aí. Se tiver algum que queira 80 participar com a gente. 80% das vezes disso daí é verba, cara. O cara fala, não tenho verba. Meu. Não tem verba, é Preciso de isso. tempo pra levantar essa verba. Eu vou fazer, eu quero fazer. Não posso deixar isso. Porque ele tem ciência que qualquer merda que der lá vai nos ombros dele, meu. Sim. Então ele sabe, ele fala, eu preciso só de tempo. Meu. Só isso que eu preciso. E é aquela coisa, né? Os caras acham às vezes que vocês obrigam a fazer, Sim, né? não. Não Exatamente. Se tem muito defenda. disso? É. Se defendam. Mas não sou eu, só estou seguindo as As normas e regras. exigências do Corpo de Bombeiros. Não é a gente que está decretando, Plantando isso. são as normas. Tem que seguir. Se não seguir, não tem AVCB. E aí você fala, mas eu quero chamar a vistoria do município. Vocês chamam, não chamam? Não, chamamos, e aí fica ao critério do síndico. Ó, o meu papel é te informar tudo o que precisa ser feito. Porque também, se você não informa, aí quando o bombeiro vai lá e faz o comunique-se, poxa, não como falou que nada. você não viu? Você deixou passar tudo isso. Então a gente fica nessa sinuca de bico. Então a gente sempre faz o quê? Independente se for fazer ou não, a gente sempre vai fazer o nosso relatório completo e aí a gente entrega na mão do síndico e ó, precisa fazer isso, isso e isso. E aí fica a seu critério. Por isso que é importante também, o que eu vejo muito no mercado. É muito simples você aprovar um projeto. É simples. Só que é o seguinte, você contratou a minha assessoria, eu não posso pegar simplesmente e aprovar de qualquer forma o seu projeto Claro. e te dar aí, ó, 300 mil, 500 mil para você fazer o seu projeto. Vai inviabilizar. Não vai dar certo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que lutar pelo meu cliente. Claro. Então, eu vou fazer o possível para dentro das normas, a gente conseguir enxugar ao máximo o orçamento. Perfeito. Entendeu? Então, se eu for pegar de primeiro e pegar, vou colocar isso. Aí, ó, tá aprovado. Aí você vai gastar R$500 mil. Mas não, a gente tem que lutar pelo cliente, enxugar ao máximo e conseguir regularizar com o menos de custo possível. Perfeito. É, porque isso é interessante também, né? Então, tem mil coisas pra fazer. Ah, Sim. essa curvinha aqui podia ser melhor. Então, vocês fazem também essa análise, vamos dizer assim, mais sensível mesmo, né? Ah, não, Isso. aqui realmente pega, aqui nem tanto. Ó, Vocês colocam os critérios lá. exatamente. De 10 apontamentos, a gente fala, ó, esses 5 ou 6 não tem pra onde correr. Tem que fazer, tem que estar tudo certo. Esses outros itens aqui, vamos aguardar a vistoria e ver o que a gente consegue fazer. Legal. Então tem coisas que são essenciais e E- outras que... E a gente falando aqui, né? Acaba tendo pouco tempo aqui pra falar. Mas a gente falando, fala assim, então não é tão difícil, né? Mas aí que você tem, que o pessoal tem que analisar, né? A altura do corrimão, a espessura do ferro, se é adequada para aquele edifício, tudo, a altura, tá contínuo, se não tá. São Tem gente que vários ainda coloca detalhes. lixo Detalhes. na É, escada de incêndio. Tem ou não tem? exato.
Eu entrei num condomínio esses dias que tinha. Aí quando Então, vem o bombeiro, eles tiram e depois volta de novo. Meu, essa bendita parte que você tá falando é um dos fatores que a gente deixou um pouquinho de lado casa noturna. Questão de Ah, camarotes, essas coisas. Meu, é uma exigência nos coisas, irmão. É 15 centímetros aqui, é 30 ali, não pode passar, não pode isso, não pode aquilo, é uma aberração. Então a gente, ó, deixou um pouquinho de lado, porque tem todo esse detalhe deve aí. ser por conta do botkiss, né? Que eles estão pegando mais Exatamente. pesado. mas o Entendeu? condomínio tem as situações todas que que vocês analisam e o pessoal fala assim: ah, isso é simples, né? Não é tão importante, tudo. É. Mas tem todo esse trabalho, né? E dentro do processo que você falou umas 2, 3 vezes, você manda um processo pro bombeiro. O que que você manda de processo para eles? Quais são as documentações? Porque a gente tem as NRs também, né? Que Exato, são enviadas junto a esse processo, não temos? exato. Vamos lá. Então, por exemplo, eu montei um processo de vistoria, foi paga a Sim, taxa. Para mim fazer a liberação da vistoria, a única coisa que eu preciso encaminhar é a anotação de responsabilidade técnica. legal. Manda a anotação de responsabilidade técnica, o bombeiro vai até o condomínio, realiza a vistoria e após a aprovação, eu envio todos os documentos. Então, por exemplo, dependendo da edificação, a gente vai ter lá RT de elétrica, de sistema de combate a incêndio, de utilização de gás, CEMAR, a gente pode ter O que é de SEMAR? gerador, controle de materiais de acabamento e revestimento, Tem que é gente que não sabe o nem para que serve isso. exatamente. Você marca, eu conheço o supermercado. Não estão pagando nada, mas o supermercado. Então, vai variando aí de edificação para edificação as exigências das RTs. Junto com as RTs, eu tenho que mandar os atestados de conformidade, que é de elétrica, hidrantes e mangotinhos, de alarme de incêndio, pressurização de escadas e atestado de brigada de incêndio. Então, eu preciso enviar todos esses documentos para a gente conseguir a liberação. E agora pausa, né? Gente, vocês viram a quantidade de documentos? Não é só a brigada. A brigada é 10, 12 É, avos do e negócio. esses documentos eles são gerados pela vistoria dentro do prédio, né? Que assim, por isso que o pessoal fala, nossa, não vou entrar em questão de valores que vocês cobram aqui pela assessoria, mas eu já vi assessoria de R$ 2.000, 2.500, R$ 3.000. O pessoal fala assim, isso já embutido A documentação. os valores dos laudos, né? Porque uns laudos assinados por engenheiro e tudo mais. Aí a pessoa fala assim, não, é caro. Fala, nossa, quanto que você paga para um engenheiro fazer uma RT na sua obra, né? Ah, eu pago R$ 150, porque o cara pegou o engenheiro lá, qualquer um lá, e mandou fazer, o pedreiro O assinar e engenheiro, às mandou vezes, não sabe fazer. nem o que ele tá Não assinando. sabe nem o que ele tá assinando. Aí você pega, falou hidrante, mangotinho, pressurização. São sistemas importantíssimos para o prédio. Né? Um sistema desse tá falhando. Olha a responsabilidade que ele tem de assinar uma RT. Qualquer BO, A responsabilidade é dele. Então, assim, a pessoa fala, ah, é muito caro. Não, é que o pessoal não entende toda a dificuldade que é o processo e os riscos que tem por trás de tudo. Pessoal, eu tô com uma obra num condomínio, a gente aprovou lá, acho que foi 40 mil para troca de um piso de deck. Aí o piso de 80 a R$ 120, o piso que a gente comprou, a pessoa falou, não, depois de aprovado, né? Não, mas isso daí é um piso muito vagabundo, R$ 120. Vamos colocar um piso de 200. Ah, ok, vocês querem um piso de 200? Eu vou cotar um piso de R$ 200. Cotei. Aí aumentou 10 mil no orçamento. Ah, mas se aumentou só R$ 80 por metro de piso, aí daria em torno de 4 e pouco, quase 5 a mais. Por que que aumentou 10? Ah, porque tem o risco do cara. Porque se o cara quebra o piso, o risco dele é maior para ele repor. Então, que nem cara de box, né? O cara box, quando vai colocar um box, ele cobra o valor de 2 box. Porque se quebra, ele não vai sair no prejuízo, né? tá Então, garantindo o dele, né? tem que garantir. Uma vez eu fui comprar um espelho do tamanho da parede de casa. Não subia pelo elevador, tal. Curva na escada, era um trabalho gigantesco. O cara falou: meu, eu cobro de você 2 a 3 espelhos. Porque se eu chego aqui e quebra, a responsabilidade é minha. E eu não tenho como sair no prejuízo. Então, por isso que às vezes a responsabilidade que você tem dentro do trabalho, que ela acaba gerando. Eu falo isso pelo preço que eu cobro, né? Tem condomínio que uma vez eu mandei uma proposta de um valor X pro condomínio. O condomínio falou: meu, tá muito caro, tem gente cobrando metade. Ah, vai lá, fecha com tá cobrando metade, né? Eu
Eu sei da responsabilidade que eu vou ter aqui dentro e eu cobro pela responsabilidade. Fora tempo, fora despesas, enfim, né, que você tem, mas também pela responsabilidade. O pessoal acha que ser síndico não tem responsabilidade nenhuma. Vocês ainda eh, têm a responsabilidade do engenheiro que assina e tudo mais, mas se fosse puramente assessoria, não é uma responsabilidade tão grande, né? O síndico tem uma maior responsabilidade em não acatar o que vocês estão passando para serem feitos, né? Então, isso que o pessoal tem que entender um pouquinho. E é bom a gente sempre frisar. Sim. Eu uso esse espaço também para fazer o jabá, né? Porque o pessoal, Pra né? aproveitar. Não, o pessoal não entende, cara, a responsabilidade que tem. Acha que tudo, o Tem brasileiro isso. tem mania de achar que tudo é de graça, né? Não valoriza o trabalho do outro. Você assiste programa, qualquer programa americano. Vou comprar uma casa. Quando você vai comprar uma casa, o que você começa a fazer? Aí vou ver o menor preço e começa a negociar, né? Você pega os Estados Unidos, os caras falam assim, ó, meu, aumenta $30.000 aí que você já garante. Aumenta $30.000. Não é assim, vamos negociar $30.000 Pra a menos. diminuir, né? E aqui brasileiro é só desconto, desconto, desconto. 3 Desconto. orçamentos mais baixo, 3 orçamentos mais Não. baixo. E a É. gente sofre muito com isso. Aí acaba fechando com o mais barato na assessoria, só que no decorrer do processo acaba tendo um custo 10, 15, 20 vezes maior do que aquele valor que economizou na diferença ali da assessoria. Infelizmente, esse O é mais o barato você pensamento. já desconfia. Porque sempre vai ter aonde o cara compensar, ele não pode sair perdendo. Exatamente. Ninguém joga pra Eu sempre perder. tive aquela coisa assim, ó. O mais caro e o mais barato, a gente elimina. É, então. Fica com os que estão ali bem Isso, meio meio termo, mais termos, mais alto. Vamos ali próximos. ver. Vamos trocar uma ideia com os caras, ver como funciona o sistema de trabalho, essas coisas. Porque se for o mais barato, você se ferra, cara. Exatamente. São A poucas gente. coisas, né, que conseguem realmente otimizar. O Uber veio e trouxe um serviço mais barato, de qualidade. Então, existem pouquíssimos exemplos de Sim. questões que são mais em conta com o serviço ou com um produto. A média, e aí não somos nós, né, os gatilhos mentais falando isso, caro você já associa a bom. Você estava falando antes Sim. do restaurante que você teve, né, dificuldade até para marcar, então a escassez. Então, enfim, a gente sabe que existem determinadas questões do marketing que levam a isso. Mas, no geral, gente, o produto de qualidade ele vai ser mais caro, porque ele teve uma inteligência maior, teve um produto melhor, uma série de elementos que vão tornar mais caro. Ó, eu vi na internet é uma beleza, né? Eu vi na internet, você tá falando de marketing, de restaurante que você Sim. tava comentando. O cara montou um restaurante no quintal de casa. Não sei se você já viu esse Sei. vídeo. Montou um restaurante no quintal de casa. E não era um restaurante. O cara só colocou lá, criou uma página e tal, e falou que era um restaurante. Só que ninguém nunca conseguia vaga. Eu já vi. Já viu? Gerou Ninguém. Cara, escassez. gerou escassez assim. E todo mundo na internet comentando. Eu Restaurante vi. muito bom, comida não sei o quê, comida não sei o quê. E o cara fez isso de propósito. Meu, e começou uma procura tão grande, todo mundo querendo ir no restaurante, todo mundo. E não resistiu o restaurante. Aí o que o cara um dia fez? Falou: vou liberar as vagas. Vão lá um número X de pessoas e eu vou atender esse público. Vou cobrar Lá Ah, em cima. X. fortuna. E aí o que ele fazia? Ele colocou umas mesinhas no quintal de casa dele e a comida era de micro-ondas. E aí ele Nossa colocou Senhora. uma música pra inibir ali o barulho dos micro-ondas e ele entregava a comida tipo numa marmitinha. E a pessoa pagou e saíram de lá falando: "Que maravilha! Paguei um preço, uma experiência diferente". O cara gerou toda uma escassez, cara, pra justamente gerar, né, a curiosidade. Sim, Aí você fala assim: "Puta, se eu conseguir uma vaga aqui, eu não gera o pertencimento também da pessoa". sim. Enfim, vários ali Estratégia de venda. estratégias de marketing que gera dentro da pessoa em si uma vontade, falando: "Não, eu quero estar dentro desse meio aqui. Pô, eu consigo uma vaga Mas nesse é o restaurante". momento que a gente vive. Se 10 falar que uma coisa é boa, todo mundo vai falar que é boa, porque eu tenho que estar no meio dos que falam Que que é falam bom. que é bom. Então a pessoa foi lá, vivenciou, viu que é uma porcaria, comeu marmitinha de geladeira, Mas é top. todo mundo gosta, todo mundo elogia, eu preciso falar que eu vim. Aí posta, top, gostei. Aí a fotinha do Insta. Você já Entendeu? viu, né, esse vídeo? Cara, Já, assim, já. o marketing em si, né, quando você consegue mexer com eu até acompanho um cara lá que ele fala muito disso, 7 pecados capitais e criança interior, quando você consegue mexer com tudo isso, Com tudo isso. cara, é uma situação que você gera dentro da pessoa, pode ser uma porcaria,
Mas você conseguiu Mas mexer é a com isso. venda. É a venda. O marketing é Conseguiu é um gerar absurdo, atenção, cara. Eu sou ela já suspeito era. pra falar de marketing, né? É, o Quase não marketing, gosto. o marketing assim, é uma coisa absurda que eu O falo cara que às vezes... estuda, o quê? 3 meses de neurociência? É Aqueles isso. cursinhos que tem. É o Cara, eu fica fiz um fera. curso de neurociência, 1 mês e meio. Eu nunca imaginei que eu ia encontrar o que eu encontrei lá. Meu, tinha 50 pessoas na sala, era online. Juro pra você, se não era 30, era quase. Tudo pastor. Olha aí. Tudo Olha aí. pastor. Espertos. O errado somos nós. Minha namorada sempre quis me levar pra igreja. Eu falei pra ela assim, eu já não ia, Depois não desse gosto curso, de não vou igreja. mais. Eu sou de Deus, eu não sou da igreja. Deus tá em todos os lugares. Eu me ajoelho dentro da minha casa e sirvo a ele dentro da minha casa. Não preciso de igreja. Falei, eu vou te mostrar a farsa e fica gravado. Peguei e mostrei pra ela, falando, não acredito. Você acha que Mas os caras estão aqui pra aprender o quê? Mas Pra aprender a falar de Deus? Deus tá na Bíblia, Não, se você tivesse feito um curso de oratória, eu entenderia. Concorda? né? Oratória é Oratória, beleza. legal. O cara tá lá, tendo que falar com a massa. Agora, neurociência. E essa coincidência de E 30. lá, meu, lá você aprende cada coisa. Um detalhe que a gente passa despercebido assim, ó, é uma voltinha que você dá no cérebro da pessoa, a pessoa quer aquilo porque quer, e pronto, e acabou. Não tem quem tira isso da mente dela. Exato. Eu tô fazendo... Sabe eu quem é o comprei um maior curso agora pra neurocientista fazer do isso. país? Lula. Pelo amor de Deus, ó, o amigo do Ed. O cara Vamos entrou... deixar o podcast, Não, todo mundo O cara entrou... Obrigado. O cara tá pior que eu, cara. O cara entrou em religião e política na mesma conversa. Então, Não, vamos de futebol, então. Um detalhe puxa o outro. Já traz o futebol aí, então, beleza. Mas isso ele tem toda a razão. O Lula, nesse ponto, o cara Ele tem que tirar o chapéu pra ele. o cara Tem é que bater fenomenal palma. nesse ponto. É que nem a gente tem gente no mercado que a gente sabe que é uma Maravilhosos. porcaria, Né? é uma porcaria, mas que dentro dessa parte ele consegue ter um convencimento das pessoas absurdo. Né? Não sei se usa essas táticas, mas eu comprei um curso agora pra fazer justamente por conta disso. Que fala de tudo isso daí, como você mexer com o cérebro das pessoas. Um pequeno detalhezinho, você gera uma eletrificação na pessoa que... Não, e o mais engraçado é que você aprende que pra você conquistar a pessoa, você não precisa abrir a boca. Você deixa ela falar. Entendeu? A pessoa fala 10 minutos, você fala 30 segundos. Acabou. Você mais escuta do Entendeu? que fala. Entendeu? Você aprende cada coisa, meu. Por isso que às vezes é bom você fazer algo diferente. Sim, estudar é sempre. É. Parabéns pra você que tá aqui, ó. Já tá terminando neurociência. Não, a gente saiu de AVCB pra neurociência. Olha, Só pra quebrar olha um pouquinho, porque eu só. acho que o pessoal tava com nó na mente. Já, de tanto documento pra lá, pra cá. AVCB, restaurante. Eu que trabalho com isso, tem hora que me dá um nó, Aí, ó. entendeu? E a gente tem que dar uma fugida, né, cara? A gente fala que esse mundo de parecer condomínio porque é doido demais, e né? a gente tava conversando no café ali. Se você focar 100%, meu amigo, você tá louco. Você precisa se parecer um pouquinho. Ó, não tenho na agenda, mas vou dar um jeito, vou tirar aqui 3 dias pra mim poder ficar tranquilo, senão você enlouquece. E eu tava até falando no café, né? Que café da manhã é sagrado. Se eu não começar o dia tomando um café da manhã, O dia não funciona, no dia né? não funciona. Porque quando você não toma. E se você não toma o café da manhã, que é o horário que tá todo mundo ainda acordando, indo pro trabalho, depois, meu amigo, que o pessoal já tá na ativa, você não para um minuto, cara. Ontem, assim, não almocei. Olha lá. Aí. Né? Na correria, você não almoça, cara. Aí o pessoal vira assim e fala: a vida de síndico é fácil. Você não faz nada. Vem X vezes por semana Vem aqui. 2 vezes aqui na semana, fica aqui 1 hora, 2 horas, 40 minutos, e acha que tá trabalhando. E todo o trabalho por trás. Não, e todo o resto, né? Todo o resto Porque por trás. a maior parte do trabalho, inclusive, visitar empresas. Não, é que o pessoal acha que quando o síndico é zelador, né? Sim. É a mesma coisa na empresa, não sei como que vocês trabalham. Mas você tem os caras que põem a mão na massa, que a empresa precisa rodar, e você tem um cara que vai pensar em como a empresa vai rodar. E tem gente que precisa entrar com esse monte de documento, você viu? Sim. Então são coisas. O condomínio é a mesma coisa. Quem põe a mão na massa e quem vai pensar em como fazer aquela massa girar, né? Esse dia eu fui no condomínio, o zelador tava pintando o portão, pegou o subsíndico meu assim e falou: "Ô, vai ajudar a pintar o portão?" Eu falei: "Rapaz, se eu começar a ajudar ele a pintar o portão, eu não faço mais nada dentro do prédio." Porque tem cada um que tem as suas funções, cara. Porque Nossa, senão. Pergunta se você não ia ajudar o cara. Assim, eu não fui nem grosseiro pra não perder a Claro, você fez amizade, né? bem. Mas. Não, eu fico chateado entrando nesse mérito aí, também vai caber pra vocês, a gente debate.
Essa questão de redes sociais e tudo mais, tem uma série de elementos que vocês podem avaliar aí, e as pessoas se empolgam com algumas coisas, né? Eu fiquei até chateado que eu vi uma síndica postou assim: às vezes o síndico tem que ser pereirão. E tava ela lá ajudando a arrumar o portão. Aí eu falei assim, cara, essa senhora, ela tá prejudicando os demais síndicos, na verdade. Porque a gente já tem uma dificuldade para explicar que o AVCB faz o AVCB, não é o síndico que faz. E aí vai ela lá, por mais que ela tenha aquela habilidade, que legal que ela Sim. tenha, ela tem que usar, na verdade, para supervisionar, seja lá quem for vai fazer. Exato. Porque ela tem que estar cuidando de outras coisas. O pior é que ela fez essa postagem e vi alguns condôminos comentando: ah, que legal. E aí você acaba dando uma falsa ideia de que esse é o papel. Vocês devem passar por coisa parecida também, né? Vocês vão lá, o que eles acham que vocês têm que fazer também a mais aí? Conta pra nós aí agora uma história interessante aí. É o tempo inteiro, meu amigo. O que mais tem é condômino querendo fazer o seu papel, tipo, só de falar. Ele tá vendo você fazer, você sabe o que você tá fazendo, você foi pago pra isso, mas ele para do seu lado pra poder querer te ensinar o que você tem que fazer. É o tempo inteiro, cara. É o tempo inteiro. É todo dia, toda hora isso daí, não muda. Não muda. E você tem que se adaptar, porque você não pode ser grosseiro, né, Claro. meu? Então o Maicon já é um cara mais calmo, eu já sou mais estourado. Então eu dou aquela respirada. Tem uns senhores que encosta, cara, que é tenso. Eu já falo, eu já olho pro Maicon assim, já, tipo, tô saindo. Abraça aí, que Já tô esse aqui é com saindo, aí eu vou você. dar uma respirada, porque eu não consigo, cara. Ah, hoje eu tava vindo pra cá, recebi uma mensagem da moradora falando: ah, Wellington, você vê, ó, me pegaram um papelzinho aqui embaixo da minha porta, falando se eu queria vender o apartamento, se tem dívida, se a pessoa pode resolver alguma coisa. Você acha certo isso? Você autorizou isso? E aí depois a mensagem: por isso que as câmeras nas torres são mais importantes do que X melhoria que eu tô fazendo lá. Não vou falar porque senão vão saber exatamente de onde que é. Sim, sim. Eu falei: não, uma que eu não tô sabendo, que se eu tivesse sabendo nem teria autorizado. E outra, eu não discordo de você que as câmeras é importante, mas é assunto já discutimos, não vou tocar nesse tema de novo. A pessoa fala: você tem que ser mais cordial nas suas respostas. Aí eu olhei assim, aí eu escutei de novo, né? O Pra ver o áudio que eu pra ver o errei, que que eu né? não tinha sido. Porque, cara, uma coisa que eu detesto, assim, é falta de educação e falta de respeito. Não tolero e eu não. Eu só dou pancada quando a pessoa me pede. É. Porque não é que a pessoa merece, né? Ela pede. Tudo que a pessoa recebe, ela tá pedindo, Isso. né? Então, assim, ela pede pra tomar uma pancada e de vez em quando eu dou, assim, não tenho problema nenhum. Eu escutei de novo, falei: meu, não deixei de ser cordial com a pessoa. Só fui objetivo e, claro, assunto já discutido, tema abordado em assembleia. Não vou discutir de novo. Você não tá satisfeita? Um quarto. Você já colocou a sua indignação numa resposta, que a gente já conversou sobre isso pós-assembleia, que você não foi e eu Olha expliquei lá. tudo pra você. Falamos isso no outro episódio, né? Mesmo você não tendo ido, eu expliquei pra você, né? Que é meu papel. Só que agora você fica questionando, desce na próxima assembleia e vota. Se você for voto vencido, ótimo. Se você for voto que conseguir convencer as outras pessoas, ótimo. A minha função dentro do prédio é levar. Se vocês aprovam ou não, é com vocês. O meu papel tá sendo feito. Vocês querem as câmeras ao invés da outra melhoria? Eu vou atrás das câmeras. Ah, não quero as câmeras, quero a outra melhoria. Eu vou atrás da outra melhoria. Então eu não vou discutir um assunto que, neste âmbito de discussão, não vai levar em nada. Porque a pior coisa do síndico é você discutir assunto fora de um contexto que não vai resolver nada. Não vai ter nenhum andamento, né? Então, é o que eu falo, o papel de vocês. O papel de vocês, o serviço que vocês prestam, eu não discuto dentro de prédio. Sim. Eu não discuto, porque é uma obrigação do síndico fazer. Eu apenas executo. Ah, tem um orçamento de 30, 40 mil. Espera aí é questão de valores, questão de limites que eu até tenho para trabalhar. Eu vou sentar com o pessoal, vou discutir como que vamos fazer, não se vamos fazer ou Sim. não. É como. É como? É o Perfeito. método que vai ser utilizado ou para arrecadar, ou vamos dar um prazo maior para dar um respiro, que a gente estava comentando. Vamos arriscar o Comunix? Vamos arriscar. Aí você define estratégias, mas com prazo também para a resolução de tudo. Porque senão não adianta definir ali, vamos torcer ou contar com a sorte do bombeiro vir aqui liberar e esquecer o problema. O problema vai estar lá do mesmo jeito. Tem que... Fala o Se esse não síndico. apontou, no próximo aponta. E eu falo que o papel de vocês é mostrar os problemas E o caminho. e o caminho. E o síndico
resolver o problema junto com vocês. Né? Aliás, nosso AVCB ainda não saiu, vamos continuar. Ainda não sai, tem que finalizar o AVCB para todo o processo. Mandamos lá a documentação, já teve a visita, e agora? Finalizou. Mandando toda a documentação Agora lá saiu. exigida, né? Aí é só aguardar a homologação. Aparece lá no sistema homologação, aí no prazo de 1 a 5 dias já tá liberado lá a licença para a gente poder encaminhar para vocês responsáveis. E é isso. A AVCB saiu! Eu falo, Não, então a gente faz, claro, e o podcast é pra isso, né? A gente trazer um bom humor, enfim. As piadas do Ayrton não tem graça, mas a gente. mas não é pra ter, nunca tem mesmo, não. A gente tenta trazer de uma forma mais lúdica, mas para mostrar realmente o processo. Olha quantas coisas estamos falando, né? Quase 1 hora aqui explicando passo a passo, e documento, e vai e volta. E ainda que a gente não destrinchou dentro de cada uma dessas questões o que é feito, né? Que a gente precisaria de um episódio para cada um desses elementos. E aí, para mostrar a importância desse documento, que é a minha próxima pergunta. Só que do dia que fez o documento, já tem que pensar no próximo, né? Igual o carnaval. E aí é isso que eu quero que vocês entrem aqui até o principal de vocês, né? Que é essa preventiva, essa corretiva. E aí, recebi lá meu documento, comemorei a VCB, coloquei no quadrinho, coloquei no quadro de aviso aí agora a minha parte. Fiz um maior carnaval, o síndico foi lá, fez um discurso, renovei a VCB, tá? E o dia seguinte? Como que já tem que lidar com isso? Então, no treinamento de brigada de incêndio, uma coisa bacana que a gente faz Sim. é conscientizar o morador a ajudar você, síndico, e ao zelador. Uhum. Então, a gente já orienta. Então, por exemplo, o morador ele já tem um conhecimento de como analisar se um extintor está apto para uso ou não. Quando que vai legal. vencer o extintor ou não. Ocorre muito também furtos nos condomínios, né? Sim. Então, abrem Principalmente lá novo, né? abrem os hidrantes, aí acabam levando chave stores, guichos, adaptadores, rouba a união das mangueiras. Então, sempre que a gente faz um trabalho, quando a gente finaliza, a gente lacra os hidrantes Perfeito. com adesivo, nada que você não possa chegar lá quando for utilizar, puxar Sim. e ele saia. Isso daí a gente usa também para controle, né? Claro. Então, se já vê lá o lacre rompido, então já liga um sinal de alerta para poder ir lá e analisar para ver se está tudo lá ou não. Ou se foi só uma criança É. intrometida que foi lá e arrancou lá. Mas já dá um alerta, né? Não, nesse sentido, eu até aproveito e pergunto na opinião de vocês, especialistas. Porque esse é o papel do zelador. De quanto em quanto tempo você acha que é adequado ele, e claro, embora os condôminos possam e devam ajudar, na minha opinião, é um negócio pra gente pensar, não criar uma rotina dos moradores também, cada um olhar o seu andar, né? Uma coisa pra gente Através de brigada de incêndio, a gente já resolveu tantos problemas no condomínio. Era condomínios que você não faz ideia o tanto de problema que tinha relacionado a essa parte de furtos, com problemas em equipamentos. Através da brigada de incêndio mudou tudo. Então a brigada, além de conscientizar, ela salva vidas. Olha aí que legal. Então, a brigada de incêndio, a gente precisa mudar essa mentalidade, porque é muito importante. É Ó, de esse, suma é, esse é importância. um corte, hein? É um corte. A brigada de incêndios, além de orientar, salva vidas. Dá pra É. fazer. Ó, Pronto. Gabriel é Gabi, ó, já, isso aqui a já gente não deixa manda nenhum pro pra você, mas isso aqui já corte, cara. pode cortar. Mas, Legal. ó, é isso, cara. E falar duas coisas, né? Claro. Primeiro, me defender das minhas piadas. Porque se eu. Seu filho se eu- não acha se graça, as minhas sua mãe e piadas, se sua as minhas esposa, piadas é não isso? fossem tão boas assim, mas se fosse melhor, eu seria comentarista, humorista, né? Por isso. Humorista não síndico. E outro caso, assim, eu conheci o pessoal da Imperador até numa situação atípica. Eu entrei num condomínio, eu tô até hoje como síndico, e eles estavam com um processo de AVCB em andamento. Já estava em andamento. Só que não estava saindo. Já tinha pago até a segunda taxa e tal. Você pode até falar, o condomínio Jade. Eu não vou falar nada demais dele, não dá pra falar. E aí, o pessoal do conselho, cara, batendo, não, essa empresa não presta, essa empresa não sei o quê, essa empresa tem que tirar, porque os caras não estão indo. Sem saber, né? E aí tinha uma gestão, eu falo que a gestão impacta muito no trabalho de todo mundo, de todas as empresas dentro do prédio, né? Tinha a gestão e conseguiu gerar toda essa animosidade até com um terceiro dentro do Sim. condomínio, né? Eu entrei, conversei com os caras, o primeiro contato foi com o Maicon. O pessoal respondendo e tal, não tinha problema. Sim. Às vezes até o síndico já entra naquela questão, pô, tem que bater um pouquinho nessa empresa, porque já que o conselho tá falando que os caras não
não estão indo pra frente, né? Eu vou ter que dar uma intimada maior. Dei umas pancadinhas ali, mas dentro da normalidade. Chegou no final, em 3 meses saiu a VCB. Olha aí. Aí, pô, aí foi a festa, né? Pô, cheguei agora no condomínio, 3 meses. Pô, tá vendo? Ó, eles demoraram 2 anos, aí em 3 meses eu tirei a VCB, né? Já faz todo o marketing que tem que ser feito. Tem que fazer. E aí, eu não tive a impressão dos caras que o conselho acabou passando. E aí a gente até não teve mais contato e tal. Aí depois de um tempo a gente voltou a ter o contato, conversando, falou, meu, vamos ver outros condomínios, tal, não sei o quê. E aí você vê que, aí você vai conhecer a estrutura, você vai ver que realmente é uma coisa mais Tem séria. lastro. E às vezes, o que eu quero dizer com isso, né? Que às vezes até a gestão, quando não tem uma... Porque assim, eu percebo muito que os síndicos, eles terceirizam muito e repassam problemas, né? Eu sempre penso assim, se você tá tendo um problema no condomínio, independente que seja um terceiro, o problema é meu. É do síndico, O com problema é do certeza. síndico, né? Se o síndico tem um zelador que não presta e não manda ele embora, A culpa é dele. a culpa é dele. E dos moradores, nesse Não, caso, né? não, eu falo assim, é culpa dele o quê? Se ele não faz nada. Se Sim. ele pegou, já passou todo um feedback, orientou, falou em assembleia que tem que tirar o cara. É que tem zelador que é sócio, né? Sim, a maioria. Zelador que hoje em Boa dia, parte. né, é sócio do condomínio, porque pra mandar embora o cara é quase o preço do apartamento, dependendo do apartamento que mora. Então, é difícil. Mas você tem que dar a solução. Se não acatarem a solução, você lava suas mãos, é uma outra situação. Sim. Mas o problema é seu. E aí eu vejo muito hoje no mercado, os caras terceirizam. Ah, a empresa que tá dando problema. Então vai jogando pra tirar o dele da reta, né? E vai jogando, vai jogando, vai jogando. Não, o problema é meu. Ah, olha, eu sempre falo, aconteceu um problema, essa empresa deu problema. Mas que assim, o problema no final das contas é meu. Não tem como Ó, fugir. no mês de maio É nós sempre fizemos do o mês da gestor. administradora. Então a gente teve a oportunidade de falar muito o papel de cada um. Então, esse é o papel do síndico. Não adianta delegar pro terceiro, não adianta mandar ligar na administradora. É o papel do É o síndico. papel do síndico. Tanto que isso é uma coisa legal que o Wellington faz, né, com a Prof. Síndico, quando entra, não sai mandando todo mundo embora. Porque não é justo e correto. A gente não sabe Exatamente. como é que estava sendo anteriormente a gestão. Às vezes o cara não estava tendo acesso à documentação, às vezes tem uma série de problemas que às vezes estavam acontecendo lá. O conselho estava falando, mas não tem propriedade para falar na maior parte das vezes. Sim. Na maior parte das vezes Tá não tem no processo. propriedade. Exatamente, porque tem todo um contexto, o processo. E às vezes quem está de fora não consegue enxergar como realmente as coisas estão acontecendo. Então, às vezes são processos que realmente são demorados e as pessoas querem que resolvam em 30 dias o que se resolve em 90. Sim. E às vezes é uma coisa que não depende da gente. É muito naquela questão também de caixa. Então, varia de condomínio para condomínio. Então, às vezes, para quem está de fora, tem uma outra visão. Mas a partir do momento que, como aconteceu com você, você assumiu o processo, entrou no processo, começou a Passou a fazer os comunicar, contatos, Porque aí que tá, entendeu? vocês não têm acesso a esse pessoal. É papel do síndico comunicar. Ó, gente, o pessoal tá fazendo, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Vocês não têm, infelizmente, acesso. Exato. Então, as pessoas que estão de fora, elas não têm todas as informações. Então, elas acabam criando alguma opinião, levando em consideração a relação do tempo. Mas ela não está enxergando todo o contexto que tem ali e por que isso está acontecendo. Então, por isso que você também tinha essas informações. É Não é à isso. toa que você tá há quantos anos aí como síndico? Pô? Como síndico há 8. Aí, ó. Não, há 8. 8 com a Prof. Cindy, né? Sim, Como síndico há 11 anos. olha aí. 11 anos como síndico. E 18 na área já, de condomínio. Não é à toa, né? Perpetuando aí. Ô, time, e você viu? Papo rapidinho, já estamos chegando nos considerações finais. Considerações finais. E aí, de novo, né, gente? Relembrar aqui Ainda que... não, ainda não. Deixa a turma despedir. Deixa a turma Não, despedir. vamos falar dos caras. Então tá bom. Aí depois os caras se despedem com Você que calma. manda. Eu Você que mando manda. hoje, você fica Você que quieto aí manda. hoje, que agora eu que tô aqui falando de todo Você mundo. que é o hoje. host principal. É, o cara vai pra balada. O cara vai pra balada, chega sem voz aqui no podcast, me manda uma mensagem de manhã. Eu tô sem voz. Falei, tá bom, eu não gosto de fazer essa parte, mas eu faço. Cantou karaokê ontem? Karaokê. Karaokê, o cara é animador de Você, karaokê, cara. você acertou, hein? Você não sabia, não? Eu sou- Ele não tinha te eu sou- falado? Eu sou Chutei profissional, agora. eu sou profissional de Cara. karaokê. Só que não, né? Esse cara vai no karaokê ali do centro,
Ele passa na rua que tem ali, o pessoal, ô, Jonatas, vem Sério? cá, vamos lá. É conhecido, cara. Você não pode andar com ele no conhecido, centro, eu não. sei que ele é. Você não Isso pode é andar dele. com ele no centro, não. Isso é verdade. Os caras te levam pro karaokê lá, você não sabe o negócio. Aí é animador Eu de chutei torcida. certo, então, Chutou né? certinho, Tô cara. bom. Vou jogar na Mega Sena. Aí, hoje é o dia, hoje é um bom dia. Mas vamos lá, então, falar dos caras, depois a gente Beleza, finaliza aí. você que manda. Eu não tô pedindo permissão, tô É só isso. comentando. Então vamos lá, pessoal. Diferencial Serviços, AVCB para-raio, sorteios de vagas, pessoal do Cilso lá, bacana demais. Petros Desentupidora, Neres, cara, falou em desentupimentos, detetização, desratização. O Neres ali eu falo que foi uma empresa que eu achei que me ajuda demais. Não tem tempo ruim com os caras. A gente fala que não pode ficar trabalhando 24 horas por dia, né? Mas os caras têm atendimento 24 horas por É, dia. o trabalho deles. Mas ele não trabalha, né? Tá lá mandando, tem o pessoal que trabalha Só pra ele. coordenando. Já, né? já coordenou bem a empresa É. dele. Então, assim, a empresa top. Deu merda, chama o Neres, porque o cara resolve. O Jonas adora essa parte. Olha aí, meu. Ó, é o seguinte, eu quero monetizar o canal, o cara fica falando, ô senhor, vambora. Portal segue sistemas, câmeras, portões, interfones, toda a parte do sistema de segurança, a Portal segue. Sistemas faz ali com o Cavalcante. Pessoal também, serviço garantido. Segue Energy com o Paulão. Energia elétrica, pessoal, futuro. A gente sempre tá pensando no futuro e economia para o condomínio. É uma das melhores formas de hoje você conseguir economia para o condomínio. Energia solar, instalação de aquecimento de piscina, da central de gás, se você tiver boiler, enfim, se você tiver no condomínio, sistema de energia é top para aquecimento. Honest Market, que vai estar com a gente Vai esse tá mês com a aqui. gente? Mini mercado e franquias. Pessoal também, como eu falei no começo do episódio aqui, já tô com 3 mercadinhos, pessoal pulando aí para sair logo esses mercados. Flecha 13, seguros, corretora de seguros, Calil e Roberta. Tá precisando de seguros, pode chamar eles que também consultoria, como o pessoal da Imperador aqui dá uma consultoria, uma assessoria excelente, pessoal também da Flecha 13, para condomínios, seguros residenciais alto, top também. E claro, o pessoal aqui da Imperador que vai se despedir aí da gente, que dispensa comentários depois da explicação que a gente teve aqui de como tirar uma VCB. Entenderam como tirar uma VCB, né, pessoal? Entendeu que tem todo um processo para tirar uma VCB, tem custo para tirar a VCB. Não é o síndico que tira a VCB. Não é o síndico que emite o documento da VCB. Então, assim, chama o pessoal da Imperador também, que top trabalho. E se vocês tiverem oportunidade, eu sei que a porta da empresa deles estão abertas aí para quem quiser conhecer. E não vai só ser a gente falando aqui, vocês vão Isso. conseguir ter oportunidade de ver lá como que é todo o equipamento que eles têm, a tecnologia que eles utilizam hoje. O pessoal acha que é só descarregar extintor e carregar de novo, né? Vocês mostraram pra gente todo o processo, todo o sistema, tudo que vocês têm de maquinário e tudo mais é de ponta, gente. E aí, então vamos pros finais, né? Não, deixar os convidados Ó, se só despedirem. um aí, adendo né? aí em cima do nosso parceiro aí, é Flecha, né? Seguradora, né? Isso. A VCB, condomínio com a VCB em dia, valendo mais o apartamento, hein? Opa, a gente Entendeu? falou Porque, isso com o Calil aqui também, Só um adendo que o exatamente. morador às vezes não sabe. Valorize muito. Entendeu? O segurador exige o AVCB e o apartamento, o valor vai nas alturas. E fora que quando você não tem o AVCB, o seguro Sim, pode não é, cobrir também. Uhum. Tem toda Tanto a pode situação. valorizar, como É, também criar um Vamos custo. falar pro lado É. bom, né? Vamos fazer o AVCB, pessoal, que valorize. Não, e tem que Boa. fazer mesmo, porque eu não entro em prédio, a primeira coisa que eu faço é: tem AVCB? Ah, não tem, então vamos tirar. Pode ser que demore um tempo, mas já vamos começar a iniciar, porque eu falo que brasileiro é aquela coisa, né? Se o negócio não é imediato, vamos deixando. E aí o vamos deixando a gente nunca faz. Mas se você faz 1% todo dia, chega depois de um ano, já alcançou o 100%. É isso mesmo. Né? Esse é o problema, tem que fazer pelo menos 1%. Ah, vamos trocar uma placa, eu tenho 200 placas para trocar. Pô, não tenho dinheiro para trocar 200 placas. Vamos trocar uma, todo mês. Vai demorar um tempo, mas chegar depois de 2 Aqui anos, são 2 torres, é 100 cada um fazer uma torre. vamos Daqui a pouco a gente começar. faz a outra. Começa com 10, 20, o que tiver de dinheiro para dar fazer. o primeiro passo. É dar né? o primeiro É passo, isso porque aí. senão nunca sai. Então, fica uma dica aí também. Né? Dica de gestão, dica de É isso. gestão. E Então- é caro o curso de gestão, hein? Então, por favor,
agradecer a presença de vocês. Dê um recadinho final pra turma aí. Calma, mano. Bom, primeiramente, agradecer a oportunidade aí de Deixa eu só perguntar, participar. você é o cara que fala mesmo, né? Porque ele deixou tudo pra você falar, né? Tá falando bonitinho. Você é o cara, que você é o cara que trabalha, né? se eu for falar, não monetiza. Ah, garoto! Entendeu? Ele, Cabelo novo tá bonito. ele vai se arrepender de ter deixado eu Ah, falar hoje. Passou lá na Elma. O cabelo tá bonito. Elma, passem na Elma. Aí. Mas que nada, aqui é 50-50. Você é louco, a mesma importância que eu tenho, o Leonardo também tem para a empresa. E agradecer. Agradecer a oportunidade, agradecer a parceria e que a gente possa estar junto aí por bastante tempo e vamos para cima. Bom, pessoal, obrigado aí pela oportunidade. Prazer estar com vocês, seja numa resenha, seja aqui no podcast. Vocês são parceiros mesmo. Não é só uma presença de podcast, né? Costumamos nos encontrar sempre aí a trabalho. Precisamos nos encontrar mais para aquela cervejinha, né? É isso. Para Tá ser uma coisa faltando. mais tranquila, que é sempre questão de trabalho, É né? isso. Mas são parceiros aí, tamo junto. Muito obrigado pelo espaço, por abrir essas portas para Imperador. Vamos aí. Quem precisar aí de combate a incêndio, qualquer tipo de material, assessoria, o que for, dá um toque na gente, nos meninos que estamos à disposição. Tá bom? E agradecer a Deus aí por mais um dia de vida para nós, com saúde. Que seja um dia abençoado aí. Vamos para cima. Bom dia, boa tarde, boa noite. É, Dia, vou boa tarde. finalizar. Não, eu ia finalizar com isso. Você cortou a finalização. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mas é isso, gente. Obrigado. A gente sabia que ia ser um episódio bacana com vocês e um tema aí que eu particularmente considero extremamente importante Ainda pros foi um condomínios. pouquinho, para quem vai assistir, de repente alguns pontos ficam um pouquinho chatinho, porque é muita documentação, é muito detalhinho, entendeu? Não, a gente falou de religião, de Lula, Sim, dava pra falar de- mais, foi que como não que é? deixaram, me PlayStation, brecaram aí. Xbox, PlayStation. Não, como que é? neurociência. Neurociência. Eu nem Mas sei vamos marcar falar, um cara, isso próximo, daí. Vamos marcar um próximo que a gente diversifica, vamos falar de experiência. Eu vou ter que, Exato, criar exato. outro podcast. Mas obrigado, cara. E parceria aí, eu vou falar pra você. Eu trabalhava com outras empresas e hoje 100% fechado, porque eu sei que o trabalho. Eu entrego os extintores lá, o negócio volta, eu não tenho dor de cabeça de ficar mandando de novo pra pressurizar de novo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Né? Boa. Pra quem tá assistindo de manhã. É que os caras não entenderam. A gente sabe que a nossa maior audiência é de manhã, por isso que eu falei bom dia. Tá Ah, certo. vocês não estão lendo lá os relatórios. Mas eu só tenho tempo de assistir à noite, eu fico ofendido, pô. Então, já... Mas Cada aí, um vai gente, na sua. obrigado pela presença. Tamo junto. Time, também quero agradecê-los. Bate-papo incrível, a gente já sabia, não combinamos, ó. As cores tudo igual aí, ó. Né? Você vê só? Então, fogo, né? Então Fogo. vamos Chama? combater a turma aí, né? E agradecer você também que tá do outro lado aí. Espero que você tenha se divertido junto com a gente, aprendido e visto que não é só a brigada de incêndio que resolve só VCB. Uma série de questões começa daí. E semana que vem vamos receber a turma da Resident Pro para falar de aplicativo, que também é uma outra dor de cabeça, comunicação dentro do condomínio. Não tô esperando você. Quinta-feira, 20 horas, o YouTube aqui da Solvit. Forte abraço. Valeu.